Neste vídeo, vamos te ensinar o que foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870. Diferente de uma forma como geralmente te ensinam. Quais foram os verdadeiros interesses neste conflito? Quais as consequências sociais na atualidade que esse conflito gerou? Por que os historiadores brigam tanto por este tema? E principalmente, o conflito no Paraguai acabou como um genocídio? Acontece que tanto a Argentina quanto o Brasil eram semicolônias dependentes do comércio com a Inglaterra. Por mais que esses países tivessem declarado suas independências muito recentemente, economicamente ainda eram como protetorados britânicos. A diferença era que a República Argentina, desde aquele tempo, não pagava todos os créditos em dia com a Inglaterra. Já o Império do Brasil, sim. O Paraguai estava em um processo político de expansão, e por mais que Solano Lopes fosse chamado pela imprensa mundial como um ditador, esse título é injusto ao paraguaio. Dom Pedro II também não tinha sido eleito por ninguém. Venâncio Flores, no Uruguai, tinha assumido através de um golpe militar. E Bartolomé Mitre, na Argentina, muito menos tinha assumido de forma 100% democrática. Inclusive, foi o próprio Mitre que passou a perseguir jornalistas e intelectuais argentinos que se colocaram contra o conflito no Paraguai. Por que então só Solano Lopes era considerado um ditador? Pura propaganda política. Um debate muito relevante que se levanta sobre o conflito é se ele foi de fato um genocídio ou não. Eu, como utilizei a fonte que mais me parece séria, que se chama o livro A Guerra contra o Paraguai em Debate, de Ronald Leon Nunes, penso que sim. Nunes critica muitos historiadores considerados da nova historiografia, que nós já vamos ver quais os fatores que levam eles a ser muito criticados. E também o mais polêmico de Júlio José Schevenato, que é o genocídio americano, a Guerra do Paraguai, que é de uma vertente mais nacionalista. O Nunes vai criticar tanto livros de Schevenato, menos, e muito mais livros da nova historiografia, como de José Doratiotto e até mesmo aqueles que considera pseudo-marxistas, como Mário Maestre. Isso porque há pelo menos duas grandes vertentes, duas grandes correntes sobre o processo. A primeira acredita que Solano Lopes era um líder nacionalista e popular, e que a Guerra do Paraguai foi uma aliança economicamente apoiada pelo imperialismo britânico. A segunda, mais liberal, destaca que foi uma guerra por democracia. A Inglaterra não teria participação séria no conflito. A primeira, como veremos, está menos equivocada que a segunda, que por estar muito influenciada pelo stalinismo ainda oriundo da União Soviética sobre os intelectuais mais politizados, comete graves equívocos. Mas vamos ao conflito. Desde que o Paraguai se tornou um país independente, isso lá em 1811, ele praticamente não se envolve em conflitos regionais, como o conflito entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata na Cisplatina, em 1825, que já falamos aqui no nosso canal. O Porto de Buenos Aires, pela sua riqueza econômica, exercia um poder quase colonial sobre países menores da região, como o próprio Paraguai, que como todos ali, exceto o Brasil, pertenceu antigamente à Espanha. O que aconteceu? O governo de Solano Lopes, segundo os historiadores burgueses, era um sanguinário e um tirano e passou a entender a importância de desenvolver a industrialização interna do seu próprio país. Isso despertou o interesse de potências regionais como a Argentina e o Brasil e também das potências mundiais, como naquele tempo era a Inglaterra. Essa questão de que o país é mais democrático, menos democrático, é tudo balela para potências maiores intervir e tirar resultados econômicos. É questão ideológica, somente. O Carlos Antônio investiu em ferrovias, deu algum tipo de cidadania aos povos indígenas no Paraguai, mas sempre esbarrou no problema do comércio exterior. O Paraguai não tinha saída para o mar. O governo argentino tinha bloqueado a navegação paraguaia nos rios Paraguai e Paraná, óbvio. Isso fortalecia a concentração do Porto de Buenos Aires. Cabia a Solano, seu filho, seguir adiante o projeto de um Paraguai moderno. Entendamos aqui o que é um Paraguai moderno. É um Paraguai capitalista. Uma coisa muito interessante a se destacar é essa questão das línguas e da cidadania indígena. O Paraguai é hoje um dos poucos países na América do Sul que mantém uma das línguas indígenas como oficial, que é o Guarani. Naquela época, o Paraguai desenvolveu a cidadania indígena com o Guarani sendo ensinado nas escolas, por exemplo. No entanto, depois da derrota do país na Guerra do Paraguai, o Guarani foi por muito tempo proibido. Bom,
Tá, mas como assim capitalista? Essa é uma polêmica muito grande e recorrente nesse tema, porque a história analisada pela ótica principalmente de maoístas e stalinistas entendia a América Latina com traços feudais, que não havia atingido uma etapa das revoluções burguesas como a da França em 1789. Sobre isso, o Nunes vai afirmar com veemência: o Paraguai não era uma grande potência. Nunca deixou de ser um mero exportador de matérias-primas, frutos tropicais, etc. E, logicamente por isso, um importador de tecnologia e manufaturas, principalmente britânicas. O Lopes nunca tentou de fato, veementemente mudar isso. Ainda assim, uma nação mais pobre como a Paraguai nesse momento tinha os mesmos níveis educacionais do que uma nação mais rica como, por exemplo, a Argentina. O Solano se aliou aos blancos, lá no Uruguai, que viam com bons olhos a utilização do seu porto, o de Montevidéu, capital do Uruguai, para os próprios paraguaios. A crise na região do Prata se agravaria em abril de 1863, após o caudilho Venâncio Flores derrubar o governo do Partido Blanco, em que o Paraguai iria se intrometer pela sua própria sobrevivência comercial. Esse fato desencadearia toda a agressão contra os paraguaios, ou seja, o Paraguai entendia que se alguém invadisse o Uruguai, que era seu aliado, estaria declarando guerra a si próprio. E lá foi o Paraguai intervir na intervenção no Uruguai. Aí a gente entra numa questão ainda mais complexa e polêmica. A Guerra do Paraguai foi ou se tornou um genocídio? Só para se ter uma ideia, a historiadora Lynn Hunt, no seu livro A Invenção dos Direitos Humanos, sequer cita conflitos do Paraguai como de desrespeito aos direitos humanos. Isso porque ela é uma autora, obviamente, muito eurocêntrica. O Júlio José Chiavenato, que faz parte da esquerda nacionalista, do qual eu citei anteriormente, destaca os crimes produzidos pela Tríplice Aliança: contaminação da água, dos rios através do vírus da cólera. Ou do argentino Mitre, que mandava soldados contaminados com varíola para serem capturados e transmitirem aos paraguaios a doença. Segundo cartas trocadas em setembro de 1867 com o Duque de Caxias, o Dom Pedro II, tido como um imperador ilustre e científico, sabia e apoiava esse tipo de guerra biológica. Também fica aqui marcado o sadismo de um grande herói brasileiro, grande herói militar brasileiro, o chamado Conde Deu, que o Chiavenato vai caracterizar como um dos grandes vilões desta guerra, como um criminoso. Ele era genro de Dom Pedro II e substituiu o Duque de Caxias, que também não era lá muito santo. Mas o próprio Duque de Caxias, ao ver as contradições da guerra, disse: não, isso aqui não dá. Não dá pra mim, eu não posso continuar nesse negócio, isso aqui já não tem mais justificativa pra estar acontecendo. Ou seja, o próprio Duque de Caxias se via limitado pela sua noção básica de direitos humanos, que não era lá muito alta. O Conde Deu mandou queimar um hospital de Peribebui e incendiar com crianças e idosos dentro. Também é famosa nesse conflito a Batalha de Acosta Nhu, que eu já vou comentar mais um pouco. Já a Batalha do Maitá, famosa pelo seu simbolismo nacional, pois foi o ponto de virada do conflito para o Paraguai perder de fato a capital Assunção para os aliados e ter a fortaleza tomada, foi retomada por um filme financiado pela ditadura militar de Alfredo Stroessner, chamado Cerro Corá, de 1978. Ou seja, a própria ditadura militar paraguaia tinha interesse em disputar com a esquerda nacionalista o legado de Solano Lopes. E foi o primeiro filme paraguaio feito com próprios recursos paraguaios, sem dinheiro externo. Então, até hoje, como vimos, a história do Paraguai ela é muito mal contada. Em um documento atual do Senado brasileiro, pode-se ler, por exemplo, que o Paraguai não tinha nenhuma indústria séria e que não seria do interesse do Estado brasileiro em retardar o crescimento e o desenvolvimento desse país. Ora, é famoso nos documentos, é reconhecido por historiadores a tentativa do Conde Deu de destruir e acabar com a fundição de Ibiqui. Está lá registrado nos diários de campanha dele. Outra questão curiosa nesse documento didático, chamado de 150 anos depois, Guerra ainda é ferida aberta no Paraguai, podemos ler: para historiadores brasileiros, o incêndio do hospital foram provocadas pelas faíscas das armas, ou até mesmo a versão mais romântica da guerra foi ensinada nas salas de aula brasileiras e argentina até os anos 90. Quando os historiadores enfim se deram conta de que essa história não passava de ficção. Primeiro, o Paraguai não tinha nenhuma indústria relevante. Depois, se a Inglaterra queria transformar o país em um mercado consumidor, não fazia sentido incitar uma guerra que dizimaria a população. Por fim, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra estavam rompidas quando a guerra estourou por causa da chamada Questão Christie. Haja paciência, mas bom, vamos lá. É realmente muito surpreendente que historiadores consigam um diploma para escrever tanta bobagem. Se o Paraguai não possuía nenhuma indústria relevante capaz de produzir armamento, por que até hoje o Brasil expõe no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, um canhão militar feito pelo Paraguai? Segundo, não é nenhuma novidade
as potências europeias dizimando populações na África, por exemplo, para manter seus mercados, para aumentar seus recursos. Afinal de contas, não foi assim que a escravidão no Brasil começou? Não foi assim que os impérios ganharam muito dinheiro, matando muita gente por aqui? Em terceiro lugar é o próprio Nunes que aprofunda a resposta. Segundo o historiador paraguaio, o Brasil gastou durante o conflito cerca de 614 mil contos de réis, pelo menos 11 vezes o orçamento de todo o Império Brasileiro em 1864. Além disso, todos os 3 países da Tríplice Aliança saíram do conflito mais dependentes da Grã-Bretanha do que quando entraram. O Brasil nunca conseguiu pagar o déficit que estava devendo à Grã-Bretanha, no caso para os europeus, pois ao destruir o Paraguai, acabou se destruindo economicamente junto. Infelizmente, ainda hoje, temos muitas confusões sobre o tema. Por exemplo, a historiadora que tem um canal no YouTube, famosa, Débora Ladim, afirma lá no vídeo dela sobre a Guerra do Paraguai que não é possível afirmar com exatidão como e por que a guerra começou. Oi? Como assim? Não há pontos obscuros ou indecifráveis, misteriosos nos documentos sobre o início e o conflito da Guerra do Paraguai. Tudo está muito bem documentado e registrado. A intenção é se vai se saber tirar dali, se vai se saber ler o que está documentado. Também é notável o quanto o capital inglês se beneficiou e se beneficiava da apropriação argentina e brasileira de terras lá no Paraguai. Surgiram a Anglo-Paraguay Land Company, La Industrial Paraguaia e a sociedade The Paraguay Central Railway, LTDA, que vendeu a ferrovia de Assunção para o capital britânico. Bom, o resultado da guerra todo mundo sabe. Pouco restou daquele Paraguai minimamente independente lá de 1811. A fundição tinha sido minuciosamente destruída pelo Conde Deu. E estima-se que desde 1870 o saque foi gigantesco, com mais de 29 milhões de hectares de terra sendo passadas às mãos privadas. Atualmente o Paraguai é o país mais desigual do mundo em termos de posse de terra, onde 2% dos proprietários monopolizam cerca de 85% das terras totais do país. Ainda assim, historiadores como já citado Francisco Doracciotto, brasileiro, argumenta que não poderia ter nenhuma influência britânica no conflito, já que o Império Brasileiro tinha rompido as suas relações com a Inglaterra entre 25 de maio de 1863 e 23 de setembro de 1865. Segundo essa interpretação da história, o capital britânico foi neutro. Londres não se meteu no conflito. Quem pode nos explicar o que está acontecendo aqui, ou o que aconteceu aqui, é Leon Trotsky, pois ele afirma assim: a diplomacia imperialista realiza seus principais negócios sob o amparo do sigilo. Então não é possível ver o corpo material da Inglaterra no conflito. Não é possível ver ele sujando as mãos de sangue. Mas é possível ver seus passos, a sua sombra. Basta ser um bom historiador. Outra coisa que precisa ser explicada é porque em 1865 o presidente paraguaio tentou empréstimos externos no valor de míseros 5 milhões de libras esterlinas para custear a guerra e nenhum banqueiro britânico aceitou. Se eles fossem neutros, obviamente não se importariam em também apoiar o outro lado. Mas nós não somos inocentes, e muito menos temos o interesse de vulgarizar a história. Não foi por acaso que o século XIX ficou conhecido como o século inglês na América Latina, assim como poderíamos chamar o século XX de o século estadunidense na América Latina. O Império Britânico foi o principal líder político, econômico e militar aqui nesse continente. Entre 1815 e 1860, a indústria britânica era responsável por 60% do crescimento total da produção industrial no mundo. Então, como vocês podem ver aqui, muitos dos argumentos precisam ser refutados, às vezes até quase como um exercício de paciência, porque são óbvios. Mas o principal deles é de que a Inglaterra não tinha interesse no conflito. Os diplomatas, inclusive, reuniam-se, como sabemos, para ver em que ponto, em que pé estava acontecendo as coisas. O diplomata inglês Edward Thornton, representante britânico na Argentina e no Paraguai, entendia o governo de Lopes como tirânico e reclamava sobre os preços dos impostos de exportação que, obviamente, beneficiavam o Estado paraguaio muito mais do que o inglês. Começada a guerra, o Thornton participou de um evento público organizado pelo ministro brasileiro em Buenos Aires para celebrar a Tríplice Aliança. Mas, segundo Doracciotto, Thornton era desinteressado e neutro no conflito. A ideia de que a guerra era para civilizar o tirânico Paraguai também não tem nexo. Por acaso, era civilizado queimar mães e filhos somente por limpeza étnica, foi o que fizeram o francês Conde Deu. Como eu já disse, tido como herói brasileiro, durante a resolução da Batalha de Acostanhú. Depois de um dia inteiro de luta, o exército paraguaio, já formado majoritariamente por crianças, obviamente sucumbiu. Ao final da tarde, quando as mães vinham recolher os corpos e os feridos, é que o conde manda incendiar a mata. Não por acaso, no Paraguai, o dia 16 de agosto
é o Dia Nacional da Criança, em homenagem às mais de 3.000 crianças assassinadas pelo Exército Brasileiro. Sobre o Conde, tanto no incêndio do hospital quanto da mata, o historiador brasileiro Doratiotto vai dizer que foi por causas naturais, como a chama das balas que incendiaram, por exemplo, a mata, e não deliberadamente pelo Conde. O próprio Conde possuía tanta aversão aos paraguaios quanto aos próprios brasileiros, por exemplo. Em seu diário datado de 16 de abril de 1869, o Conde escrevia sobre o seu próprio exército. Assim: o aspecto não é igual aos dos europeus. Essa inferioridade advém da causa da imensa preponderância numérica de mulatos, que de forma geral não oferecem bons espécimes para a humanidade. Enfim, estima-se que o Paraguai perdeu 69% de toda a sua população, enquanto toda a Tríplice Aliança perdeu apenas 0,64%, ou seja, coube ao Paraguai 80% das mortes do conflito, e que, como já dissemos, foi o conflito mais sangrento da história da América do Sul até hoje. 80% coube somente a um país pequeno e isolado. Como podemos ver, a história é contada pelos vencedores, e felizmente eu não sou um deles.